provisão para o lar, era a pessoa que mantinha ela e os seus filhos, que sustinha a sua família. E aí, quando ela o perdeu, ela ficou sem recursos. Ela ficou desprovida de recursos. Mas o fato desse homem ter morrido e ter deixado uma dívida nos traz uma lição. E essa lição, às vezes, hoje para nós, é para a gente nos propor uma reflexão, porque provavelmente a gente tenha aplicado um julgamento aí com alguém no nosso meio, ou com pessoas que a gente conheça, ou conviva no trabalho, na escola, na vizinhança. Essa lição número 1, que são 5 lições que a gente vai aprender e absorver hoje dessa história, a primeira delas é que um homem e uma mulher de Deus, ele pode contrair uma dívida. Ele pode estar endividado e vir a falecer como esse homem faleceu e deixar sua família numa situação crítica. Eles ficaram muito necessitados. Eles ficaram desamparados, desassistidos. E muitas vezes, homens, mulheres de Deus, e quando eu digo homem e mulher de Deus, você que assiste, você que está aqui, precisa entender que eu estou me referindo a pessoas que têm o caráter de Cristo, que já o aceitou e o reconheceu como Senhor e Salvador da sua vida. Que já passou por um processo de transformação, se foi necessário, em alguns casos não, mas já tem um caráter firmado e entende que o que você compra, você deve pagar, e que você não deve gastar além do que você pode. Se você tem 5, você deve gastar bem menos que 5, né, gente? E não o inverso. Mas é importante a gente entender que sim, que situações adversas e que fogem totalmente do nosso controle podem fazer com que este homem e esta mulher de Deus, de caráter, que costuma honrar e saldar as suas dívidas, venha ficar endividado. E por consequência, se ele tiver pessoas sob a sua tutela, sob a sua responsabilidade financeira, deixar essas pessoas em uma má situação, em uma situação muito complicada. Então essa é a primeira lição. Porventura você pode ficar desempregado, porventura essa pessoa pode falecer. Porventura você pode simplesmente ter cesseado o seu direito ao acesso a um recurso que já é seu por direito. Mas entender que fatores adversos podem acontecer e lhe deixar numa situação como essa, mesmo sendo você uma pessoa idônea e correta, que paga as suas contas, que não tem a má fé ou que não tem a intenção de tirar benefício em cima das pessoas. Amém? Entendida a primeira lição? Talvez você está me ouvindo e está dizendo assim: ah, mas eu não estou devendo nada para ninguém, graças a Deus as minhas contas estão em dia, eu estou muito tranquilo, muito confortável, eu não fiquei desempregado, quem me ajuda, o meu pai, o meu esposo, minha esposa não ficaram, está tudo ótimo, a gente está prosperando. Glorifica ao Senhor e aproveita a oportunidade que Ele está te dando hoje, porque hoje Deus quer preencher áreas que estão vazias na sua vida. Assim como havia na vida daquela mulher vasilhas que precisaram ser cheias de azeite, hoje o Senhor quer encher a nossa vida com este mesmo azeite, quer renovar a nossa fé e nos ensinar através do exemplo de fé de uma viúva, que tudo o que tinha em casa eram 2 filhos na iminência de serem tomados como escravos, o que era legal para aquela época, e o que nos dá uma segunda informação. Primeiro, de que não era uma dívida pequena. A lei permitia que certamente era uma dívida alta, significativa, por não ter sido saldada, honrada, o credor tinha como direito levar os 2 filhos daquele homem que faleceu e deixou essa dívida como forma de saldá-la, de pagá-la. E aquela mulher se viu muito desesperada, mas ela foi fazer uma coisa que a gente também precisa fazer. Ela foi pedir ajuda, que é a segunda lição que Deus tem para nós essa noite. Pergunta assim para o seu irmão: você quer ser cheio de fé? Pergunta de novo, que eu acho que ele ou ela não entendeu. Quer ser cheio de fé? Amém, eu preciso, Senhor. Eita, glória, eu também. Eu acho que eu nunca preguei tanto para mim como hoje. Glória a Deus. A segunda lição que essa mensagem nos traz
é a de tomar conselhos com as pessoas certas. Vejam o que essa viúva faz. Ela não recorre ao vizinho, ao sogro, que a Bíblia não relata se ela ainda tem ou não, aos pais, a um amigo. Ela vai direto ao profeta, ao Eliseu, aquele que era o discipulador do seu esposo, a quem o esposo dela servia, a quem conhecia o caráter dele e que também era reconhecido como um homem de Deus. Não foi isso que nós lemos? E muitas vezes o que é que a gente faz? A gente está numa situação que a gente precisa de um direcionamento ou a gente simplesmente precisa de ajuda. Mas até para pedir ajuda a gente precisa saber a quem pedir. Sim ou não, gente? Esses dias eu estava numa situação com meu esposo e falei, amor, vamos falar com fulano. E aí no mesmo momento o Espírito Santo disse, não, você não vai falar com fulano. Eu disse, amém. Então não é para falar com fulano. É para falar só com Jesus agora, até que Ele dê uma nova direção. Mas, no geral, o que a gente faz? A gente já corre e fala. Principalmente nós mulheres, a gente tende logo a fazer uma mesa redonda com as tias, as primas, e está ali falando. E eu tomando conselho de uma, de outra, e cada uma tem uma opinião diferente, um palpite diferente, uma solução diferente para o teu problema. E você está ouvindo conselhos de quem você não deveria. Está tomando conselhos e pedindo ajuda de quem não era para pedir. Então, a pergunta que você deve se fazer essa noite é: de quem você tem tomado conselhos? A quem você tem pedido ajuda? Você tem procurado ir nas pessoas certas? Você tem buscado discernir de quem você deve de fato procurar? A quem você deve de fato procurar no momento de necessidade, no momento de aflição? Como essa viúva se encontrava, ela poderia simplesmente pedir alimento, pedir cestas básicas, pedir ajuda às pessoas, sem ir pontualmente ao homem de Deus, ao profeta Eliseu. E vejam como ela chega até ele, se apresentando como a esposa daquele que era o teu servo, se colocando numa posição igual, de serva, de alguém que está ali para receber uma orientação. Olha, eu preciso de ajuda. E ele pergunta: o que você tem? O que você tem? E ela responde que tem, então, um pote de azeite. E a partir daí, ela recebe uma orientação. O que Deus quer que a gente entenda é que a gente não tem que ficar tomando conselho de A e de B. Porque se você vai tomar um conselho em A e B, ou com as pessoas erradas, consequentemente você vai receber a orientação. Pode terminar a frase. Se você vai tomar conselho com a pessoa errada, você vai receber a orientação errada. Se você for tomar conselho com a pessoa errada, fatalmente você vai receber a orientação ou o conselho errado, a direção errada. E Deus tem para nós uma direção. Ele não nos cria como pessoas desgarradas para viverem de maneira aleatória. Ele nos guia e nos conduz em todos os nossos passos, se nós quisermos, se nós nos submetermos a Ele, se nós aceitarmos, se nós buscarmos andar nessa direção. E essa viúva, ela teve esse entendimento. Ela disse: eu não vou sair por aí pedindo comida, pedindo ajuda para os meus filhos, pedindo dinheiro emprestado, porque depois eu também não vou ter como pagar, eu não tenho uma fonte de renda. Eu vou até Eliseu. Eliseu é um homem de Deus, era um homem que discipulava o meu esposo, e ele vai me ajudar. E de fato isso acontece. Deus usa a vida de Eliseu para entregar a ela a orientação correta, porque ela foi tomar conselho, ela foi pedir ajuda da pessoa correta. Amém? A terceira coisa que nós podemos aprender, a terceira lição, essa é muito, muito importante. Muito. Diga para o seu irmão: fica ligado. Olha só, vamos voltar lá na orientação que Eliseu dá para ela? Eu quero voltar no versículo 4. Versículo 4, ele diz, depois de mandar ela pedir muitas vasilhas, ele diz: depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Lembra que eu falei para vocês repetirem comigo: feche a porta. Foi intencional, é porque realmente era importante lembrar de fechar a porta. Quando a viúva se viu numa situação a qual qualquer um de nós estamos passíveis de se encontrar,
quando ela se dirigiu à pessoa certa para buscar a orientação, e ela recebeu essa orientação, ela ouviu com muita atenção, porque tinha um detalhe ali que fazia toda a diferença. E esse detalhe de fechar a porta, ele diz muito para nós hoje. Vamos lá na terceira lição. Fechar a porta é nada mais, nada menos do que a gente dar a verdadeira importância a Deus e ao que Ele quer nos dizer. Perceba que Jesus, Ele faz a mesma coisa com a gente quando Ele nos ensina como orar. Ele diz lá em Mateus 6, versículo também de número 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, repita comigo, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. Percebam que fechar a porta é um detalhe importante, sim ou não? Jesus nos ensinou sobre a importância de fechar a porta quando nós formos falar com Deus. Eliseu trouxe àquela viúva a oportunidade também de aprender e de entender o quão importante é fechar a porta, de seguir a instrução que está sendo dada para poder entender e acessar aquilo que Deus iria fazer na vida dela. Ele diz, peça as vasilhas, muitas vasilhas, e depois ele diz para ela ir para casa com os filhos e fechar a porta. Só então, depois da porta fechada, despejar o azeite nas vasilhas. Fechar a porta para nós representa ter tempo a sós com Deus. Representa ouvir Deus, representa se relacionar com Deus. E aqui especificamente, nesse dia, o Senhor nos dá a oportunidade de aprender o valor de fechar a porta. Quando a gente está no nosso quarto só, a gente não fica à vontade para tirar a roupa na hora de se trocar e fica o tempo que for necessário andando despido até encontrar uma, ou até passar uma, por exemplo, para poder vestir. E com Deus não é diferente. Fechar a porta, no sentido espiritual e no sentido literal da palavra, é te dar a oportunidade de ficar em isolamento com Deus, de ficar a sós com Ele, de se sentir também protegido, porque quando você está em uma situação de perigo iminente na sua casa ou num ambiente que tem uma porta, normalmente o que a gente faz? A gente entra correndo e fecha a porta para se proteger. Também é um símbolo de proteção. É um símbolo de privacidade, é um símbolo de intimidade e principalmente de reverência àquilo que Deus vai revelar a você. Eu penso que se fosse hoje, Eliseu não diria só para fechar a porta. Ele diria, deixa o celular do lado de fora ou mantenha desligado. Porque o que acontece, às vezes a gente está num quarto, está de porta fechada, mas aí a gente não se conecta com Deus. Nós não reverenciamos a presença dEle. Você usa o celular e está ali recebendo 1001 notificações e está se conectando com tantas outras pessoas no mesmo momento, em 3, 4, 5 aplicativos diferentes. Mas quando Eliseu diz para ela fechar a porta, e quando Jesus diz para nós fecharmos a porta, Ele diz para nós nos desligarmos e nos desconectarmos de tudo o que nos distancia de Deus, de tudo que tira a nossa atenção, de tudo que quebraria a reverência que é necessária no momento em que Deus se revelar a nós. Porque o que Deus vai fazer é isso. Deus vai se revelar a você. Ele quer se revelar. Porque Eliseu disse a ela, depois que fechar a porta, despeja o azeite nas vasilhas, nas botijas, nos jarros, tem versões que vão variar. Mas porque precisava ser em secreto para Deus se revelar, para o milagre acontecer. Amém, igreja? O Senhor quer que nós aprendamos hoje o valor de fechar a porta. É necessário, porque às vezes você acha que está tendo tempo com Deus, mas Ele está achando que você está indiferente a Ele. Ele não está sentindo reverência nesse tempo. Não está tendo o suficiente para que Ele se revele a você. Você até vai, você fala, você lê, você inclusive usa o celular para poder consultar ali algum app e vai. Mas esse símbolo ele é mais forte. O ato de Deus se revelar a nós, Ele requer de nós essa dedicação, essa entrega, essa submissão ao que Ele está fazendo e ao que Ele irá fazer nas nossas vidas.
A partir daquilo que nós temos, Deus vai se revelar a você. É no momento que nós fecharmos a porta que o milagre vai começar a acontecer. É no momento que nós fecharmos a porta que o milagre vai começar, aleluias, a acontecer. É no momento que nós fecharmos a porta que o milagre vai começar a acontecer. No momento em que nós fecharmos a porta, uma coisa nova vai acontecer. Deus vai começar a operar na sua vida. Deus vai começar a operar na minha vida quando nós fecharmos a porta. Quando nós esperarmos e nos conectarmos somente no trono da graça. E Ele se derramar naquele lugar físico em que você estiver. E ele não mais será um lugar físico e passará a ser um lugar espiritual. Porque um milagre começará a acontecer. Amém, igreja? A quarta lição que esta mensagem nos traz é a da multiplicação. É extraordinário como alguém que nada tem, depois tem o suficiente para vender, para saldar a sua dívida e para viver. Enquanto viver com seus filhos, para se manter, para se sustentar. Só um Deus tremendo, poderoso como o nosso pode fazer isso. Mas sabe o que é mais fascinante do que Deus me trouxe sobre multiplicação nessa passagem? É o fato de que depende de uma coisa que nós já temos. Diga comigo, de algo que eu já tenho. De algo que eu já sou. De novo, depende de algo que eu já tenho. De algo que eu já sou. Sabe por quê? Porque Deus usou o profeta Eliseu para dizer a ela que colocasse o azeite nas vasilhas. E aí chega uma hora, a gente viu aqui no versículo que ela diz assim: traz mais vasilha. E o filho responde o quê? Não tem mais. Acabou a vasilha. Acabaram-se as vasilhas. Naquele momento, o milagre cessa. Quando as vasilhas acabam, o milagre cessa. Mas retomando lá o que o profeta Eliseu perguntou a ela: o que é que você tem em casa? Ela: eu só tenho um pote de azeite. E ele dá a ela essa direção. É o momento em que ela obedece. Vamos dizer comigo? Obedece. Obedecer é uma peça, é um elemento determinante para que o milagre aconteça. Nós aprendemos a lição de que nós estamos suscetíveis, sim, a falhar, a sermos endividados. Mas nós aprendemos, sobretudo, a lição de que nós precisamos procurar as pessoas certas para tomarmos conselhos. Nós aprendemos a lição de que nós devemos ter fé, de que nós devemos ser obedientes, de que nós devemos fechar a porta, reverenciar a Deus, esperar que Ele se revele a nós. E agora nós aprendemos que a multiplicação, ela depende de uma unidade geradora do milagre. Aquela unidade é algo que você já tem, algo que Deus já te deu. Percebam que ela foi um jarrinho de azeite. Observe como isso se repete na Bíblia e você vai olhar na sua vida e vai encontrar. E hoje é isso que Deus quer que você faça. Você tem que se perguntar hoje: o que é que eu tenho? Diga aí, o que é que eu tenho? Pode dizer bem alto, se perguntei: o que é que eu tenho? Pode dizer de novo, é para você se escutar: o que é que eu tenho? Deus quer que você ache o que Ele já te entregou lá atrás. Lá atrás, Ele já entregou a você. Ele já entregou. O milagre, ele depende de uma unidade que Ele vai usar para poder fazer o milagre, para poder trazer a multiplicação. Com a viúva, ela dependia de um jarro de azeite. Era a única coisa que ela tinha. Com Moisés, para o mar se abrir, o objeto foi um cajado, que ele precisou impor, segundo a ordem de Deus, para que o mar se abrisse e o povo passasse. Mais adiante, no Novo Testamento, Jesus alimenta uma multidão a partir de qual objeto? 5 pães e 2 peixes. Sim ou não? O que é que eu tenho? Pergunta de novo, você vai achar a resposta, aleluias. E Deus quer te entregar essa noite, essa resposta e essa direção.
Ele não te trouxe aqui hoje para que você saia da mesma maneira que entrou, para que você saia ainda aflito, preocupado, sem saber como você vai saldar algumas dívidas, sem saber como você vai atingir alguns resultados que não sejam necessariamente financeiros, sem saber como você vai solucionar aquele problema, aquela crise. Ele quer hoje que você ache a ferramenta, o objeto, a unidade geradora do milagre que Ele já entregou a você. A capacidade ou a habilidade, que nem sempre vai ser um objeto, uma coisa palpável, talvez é uma habilidade que Ele já depositou em você. Uma capacidade que Ele já lhe deu de fazer algo. Hoje, quantas pessoas de repente podem dizer: se eu tivesse R$5.000, eu ia investir nisso, ia explodir, ia fazer isso, ia acontecer. Se eu soubesse fazer tal coisa, eu ia lá, ia fazer, ia dar super certo, porque aqui na cidade não tem ninguém trabalhando com isso, ia ser assim, ia ser assado. Mas Deus hoje te trouxe aqui para te dizer: não é se você tivesse, não é se você soubesse, você já sabe, você já tem. Você só precisa seguir as demais etapas. Você precisa fechar a porta. Você precisa ouvir audível e entender o que Ele está dizendo para poder obedecer, como esta viúva fez, diligente e prontamente. No momento em que Eliseu disse: vai, pega as vasilhas. E acho que ele pensou assim: essa mulher, ela está num momento de muita dificuldade, ela não tem nada, eu vou dar, deixa. Muitas vasilhas. Percebam que depois, no final do versículo 4, ele diz: muitas vasilhas. Amados, Ele está ajudando aquela mulher, se porventura ela não estivesse na posição de fé que ela estava. Talvez nem seria necessário, mas é para eu e você hoje, ler essa palavra, receber e compreender isso. O que é que você tem? Um pote de azeite. Vai, pega vasilhas, manda seus filhos buscarem vasilha. Ela poderia, de repente, bater na porta de uma única vizinha, pegar uma única vasilha ou duas, juntar as que ela já tivesse, e se limitar àquilo. E limitar o Deus ilimitado que ela tinha à disposição dela naquele momento. E ficar com uma quantidade que não seria o suficiente para saldar sua dívida. Ou saldaria, mas não a manteria, não a susteria depois disso. E o profeta dá a deixa para ela, ele diz: muitas vasilhas, viúva, muitas vasilhas. Falei para o seu irmão: muitas vasilhas. Pega a visão, muitas vasilhas. A unidade geradora do milagre existe em nós. E Deus faz o milagre a partir da nossa entrega, a partir da nossa obediência, a partir da nossa fé. E quanto de fé nós temos aplicado, quanto de fé nós temos depositado na direção que Deus tem entregado a cada um de nós. Deus diz assim: tem pessoas a quem eu já disse, a quem eu já entreguei, a quem eu já direcionei, mas porque não ouviu de mim diretamente, está se perguntando ou esperando que eu fale. O Senhor já falou com você, talvez só através da vida do seu discipulador, do seu pastor, do seu líder, de alguma autoridade constituída por Ele sobre a tua vida. E você está aí: eu tenho orado, tenho esperado, mas Deus não está falando nada, estou esperando aí uma direção de Deus. Estou só esperando. Amada, Deus já entregou na sua mão. Deus já depositou em você e Deus já te direcionou. Deus já te direcionou através de alguém, aleluias. Não é mais para que você continue orando, esperando dele, porque ele fez isso como fez com a viúva. Através de alguém a direção já lhe foi dada e você não estava atenta. Mas tenta hoje se situar. Tenta hoje realinhar e ver em que momento você recebeu essa direção, para que você possa obedecer. Porque não adianta fechar a porta, não adianta ouvir Deus falar, não adianta ouvir Deus através de um profeta, de alguém que Ele envie na sua vida e não obedecer. Ter uma direção e não seguir. Saber o que fazer, mas não fazer. É necessário fazer. Agora repita para o seu irmão: muitas vasilhas. Amém? A gente precisa. E sabe o que acontece? Buscar vasilha dá trabalho. Buscar vasilhas, a gente está usando no sentido figurado para obedecer a Deus. Fazer o que está sendo mandado fazer. Talvez Deus está te mandando só dobrar o teu joelho na sua casa e orar por aquelas almas que você quer que sejam alcançadas com salvação.
Mas você fica pedindo oração no ministério, lá na liderança, lá da intercessão, você fica pedindo oração para os seus pastores por aquela vida, para que ela se converta. Você fica terceirizando algo que Deus direcionou você para fazer. Por algo que Deus já colocou em suas mãos a capacidade para que Ele opere o milagre. A unidade geradora está em você, está com você, e você está transferindo. Talvez Deus já te disse exatamente o que você tem que buscar. Talvez Ele está mandando tu buscar vasilha lá no Japão. Mas você só quer ir até Brasília, só quer ir até São Paulo. Está com medo da pandemia, não tem o passaporte. Amados, a gente precisa entender que o que Deus fala, a direção que Deus dá, se a gente o obedece, Ele simplesmente está conosco. Nada vai impedir que a gente execute. Agora, Ele não vai te dar uma direção que seja simples, que seja deitar numa rede e tomar uma água de coco. Alguém está esperando uma direção assim? Porque não vai vir. Quando Deus der uma direção, Ele vai dizer algo que seja desafiador. Imagine para essa viúva: vizinho, me arruma umas vasilhas. Pessoa que eu nem conheço, lá no final da rua, no outro quarteirão, pode me arrumar umas vasilhas? Eu imagino que pessoas quiseram saber por que vasilhas, para quê, o que vai fazer. E a sabedoria que foi necessário que ela tivesse para dar uma resposta coerente, sábia. Para alguns eu imagino que ela tenha explicado, para alguns não tenha tido oportunidade, ou talvez simplesmente não coubesse explicar tão detalhadamente do que se tratava, que ela estava seguindo a orientação do profeta, que isso, que aquilo. Pedir vasilha, bater de porta em porta, mandar os meninos: vai filhos, pegar vasilha, pede vasilhas. Eliseu disse muitas vasilhas, eu imagino que eles tenham conseguido muitas vasilhas. Deus tem dito a você: vai, ora por aquela vida, vai, investe nessa vida. Não, vai lá, visita ela. Não, vai lá, jejua por aquela família. Não, vai lá, entrega 1 quilo de alimento para aquela pessoa. Ah, mas eu não conheço. Ah, mas está na rua, está fedendo álcool. Ai, fumaça, cigarro, usuário de droga. Nossa. Querido, aquilo que Deus mandar, a unidade, digam comigo, a unidade geradora do milagre está em você. E a partir disso, Deus vai operar o milagre. Você só precisa obedecer. Mas muitas vezes a gente não quer. A gente quer fazer algo que seja fácil fazer, que seja confortável fazer. Mas não foi confortável para essa viúva e seus 2 filhos saírem de porta em porta, juntando vasilha, pedindo vasilhas, dando explicação ou sem dar explicação, e tentando angariar o maior volume de vasilhas possível, sem nem saber o que ia acontecer com essas vasilhas, apenas obedecendo, porque ele não disse antes para ela: vai, pega o máximo de vasilhas que elas vão ser todas cheias de azeite. Você vai vender o azeite, vai pagar a conta? Não. Releiam. Aqui diz, a ordem foi pegar as vasilhas, e aí ele deixa muitas vasilhas. Sim ou não? Depois que isso tudo aconteceu, aí ele diz: agora fecha a porta, a partir da que você tem, você vai enchendo as outras. E aí o milagre começa a acontecer. Quando ela fecha a porta, a fonte geradora que ela tem, o Deus Todo-Poderoso vai trazendo multiplicação. E enquanto ela vai inclinando aquele pote de azeite sobre as vasilhas vão se enchendo de azeite, o milagre vai acontecendo, e Deus vai operando, e a provisão vai chegando sobre a vida daquela viúva, sobre a casa daquela viúva, sobre a família dela. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você hoje. Ele tem provisão para nós. Ele tem uma fé renovada para nós hoje. Ele quer trazer sobre nós uma unção de multiplicação. Ele quer multiplicar tudo que nós temos de bom. Ele quer multiplicar tudo que Ele tem de bom para as nossas vidas. Mas a gente precisa entender o comando e executá-lo. Mesmo que ele não seja o que a gente queria ouvir. Mesmo que a gente não entenda ou não saiba o que vai fazer com as vasilhas, ou o que Deus vai fazer com elas, ou como vai fazer. É importante que a gente obedeça, que a gente pegue, para poder então experimentar, para poder então usufruir do milagre, do agir e operar do Senhor sobre as nossas vidas. Essa é uma lição muito preciosa, sim ou não, gente? Agora diz assim para o seu irmão: lembre-se do azeite. Sabe o que é esse lembrete? É para você pensar assim, no que você tem. O azeite era o que a viúva tinha. Você já deve, algumas pessoas, ter identificado o que é que você tem.
Você já deve ter identificado qual que é a sua unidade que Deus vai usar para gerar o milagre, para gerar a multiplicação. Agora diz para ele de novo. Lembra que ela tinha azeite. Lembra do azeite. Amém? Não esquece não, ela tinha um pote de azeite. Agora a quinta lição que ela nos traz, que é a de fé e obediência. Essa que eu mencionei, de buscar incansavelmente, de fazer o que não é confortável fazer, de fazer o que está sendo dito, o que está sendo ordenado, o que está sendo mandado. Nós como pais, quando a gente manda o nosso filho fazer uma coisa, pega o copo e a criança faz algo diferente, joga o copo para lá, coloca o copo em cima da mesa, aí ele vai e joga o copo na mesa. A gente fica feliz? Sim ou não? Quem é pai e mãe aí, fica feliz? Você não fica, porque ele não obedeceu o comando que você deu. E se repetidamente você diz, levanta o copo, ele deita o copo. Aperta o frasco, ele vira o frasco. Vai chegar um momento em que Deus vai cansar de te dizer o que é para fazer, vai cansar de te dar uma direção, e você vai continuar naquela escassez. E a gente começa a entrar num ciclo em que a gente não consegue mais fechar a porta, em que Deus está sedento para se revelar a nós e nós não damos a Ele essa oportunidade, em que a direção para nós está sendo dada e nós não estamos obedecendo. Mas essa noite, eu declaro no nome de Jesus que nós vamos receber essa renovação na nossa fé, essa porção de obediência que tem faltado a nós, que nós vamos discernir no Espírito, que fonte geradora que o Senhor já colocou nas nossas mãos, ou já tenha depositado em nosso interior, para que a partir dela, o milagre da multiplicação possa acontecer nos nossos lares, em nome de Jesus. Amém? Alguém acredita? Aleluias, glórias a Deus. Buscar as vasilhas dá trabalho, diz para o seu irmão. Buscar as vasilhas dá trabalho. Dá trabalho. Fazer o que Deus tem te mandado fazer não vai ser algo fácil ou simples. Mas se Ele achar no teu coração obediência, aí Ele terá achado o que Ele precisa para operar o milagre. Porque quando Moisés entendeu e ouviu o comando do Senhor para ele impostar o cajado diante de um mar, o resultado foi, o operar do milagre foi, o mar se abrir e o povo passar a pé enxuto por meio do mar. A fonte geradora era o cajado. A ordem de Deus foi impor, foi erguê-lo diante do mar. E assim Moisés o fez, obedeceu. A ordem para a viúva foi pegar as vasilhas, despejar o azeite. Você deve se perguntar hoje, que ordem Deus tem me dado? Que ordem eu tenho recebido? Amém? Quem quer saber que ordem Deus tem te dado? Amém. Alguns só querem mesmo obedecer, porque já sabem, né? Sim ou não? Amém, amados? Uma observação importante que eu tenho para fazer para vocês com relação ao azeite. A gente precisa entender que nós precisamos do suprimento, nós precisamos do alimento, do pão. E a figura do azeite aqui, ela não está usada por acaso. Ela é intencional, como em tudo que Deus faz é intencional. A figura do azeite, ela representa, para aquela época, ela era algo essencial para o cozimento da massa, para fazer o pão. O pão que alimenta, o pão que enche a barriga, o sustento físico mesmo. Para nos lembrar da nossa vida física, da nossa necessidade física. E o azeite, tanto naquela época quanto hoje, era e é usado para ungir as pessoas. Ou seja, ele tem o poder e a vinculação à vida espiritual. É uma figura com símbolo espiritual. Para nos lembrar que nós temos uma vida física, uma vida material e uma vida espiritual que precisam estar alinhadas. E alinhadas a quê? Alinhadas à vontade de Deus para as nossas vidas. Alinhadas a um coração totalmente entregue e totalmente obediente. Diga assim para o seu irmão, aplica fé. Aplica fé.
Sabe, você vai olhar para uma situação e Deus vai dizer, meu Deus, mas pegar vasilha, sério, pegar vasilha, poxa vida, como é que eu vou conseguir saldar essa dívida? É uma dívida muito alta, é uma dívida que dá a ele o direito de levar os meus 2 filhos como seu escravo. Como que eu vou pagar essa conta pegando vasilha? Eu venho até o profeta, eu imagino que essa mulher, meu Deus, eu admiro a fé dessa mulher, cada vez que eu vou repensar nela, porque na Bíblia não deixa precedente nenhum de que ela tenha duvidado ou hesitado em obedecer à ordem. Eu preciso de ajuda. Vai buscar vasilha, minha filha. Muitas vasilhas, vai lá, com seus menininhos. Depois, aí ela pegou as vasilhas, fala para ele. Depois que ela encheu as vasilhas de novo, ela torna a falar para ele. E aí quando ela diz para ele que as vasilhas estão cheias de azeite, o que ele diz? Alguém lembra? Versículo 7. Vamos lá? O que ele diz? Então veio a ela e fez saber o homem de Deus e disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Percebam que esse resto, ele não é tão resto assim, né, gente? Aqui, nesse contexto, não é que eles fizeram uma refeição do que restou depois que pagou a dívida, não é que deu para comprar uma feirinha naquele mês, não. É que eles viveram. Enquanto eles viveram daquilo que restou da venda desses azeites, porque Deus operou o milagre da multiplicação. Agora você deve estar se perguntando, mas de onde é que a gente vai chegar com isso, né? Diga comigo de novo, aplica a fé e obedece, acrescenta agora. Aplica a fé e obedece. Não hesita, faça como ela. Não pensa, faz, obedece pronta e diligentemente a ordem que o Senhor está te dando, e o milagre vai acontecer. O elemento está na tua mão, a direção vai estar relacionada a ele. Se você obedecer, simplesmente a graça vai superabundar, o milagre vai acontecer e a multiplicação vai acontecer. Imagine que hoje você ainda esteja aí fazendo planos para alguma coisa, como eu exemplifiquei, que se eu tivesse X valor eu ia investir, eu ia fazer aquilo, mas eu preciso repetir para alguém essa noite que ainda não entendeu. A unidade geradora do milagre você já tem. Diz para o seu irmão, você já tem. Você já tem. Você já tem. O Senhor já te entregou. E nós muitas vezes possamos ter parado na etapa de fechar a porta. Talvez algum de nós estejamos estacionados ou parados na etapa de buscar vasilha, de obedecer o comando que está sendo dado, de executar a ação propriamente dita. Talvez você está aí parado simplesmente sem conseguir acreditar que alguma coisa vai acontecer a partir daquele ato. Mas Deus está aqui e trouxe esta passagem hoje para te lembrar que Ele é o Deus de ontem e o Deus de hoje. O Deus que superabundou e que trouxe multiplicação e abundância para a família daquela viúva, quer trazer hoje para a minha e para a sua vida. E eu recebo no nome de Jesus. Não fique parado na etapa de tomar os conselhos errados. Não fique parado na etapa de fechar a porta. Não fique parado na etapa de cuidar as vasilhas. Avance, porque o Senhor, Ele tem alegria, Ele tem regozijo em trazer sobre nós a bênção, em derramar sobre nós a provisão, em tornar o impossível possível nas nossas vidas. E é isso que o Senhor quer fazer, mas depende de mim e de você. Amém? Aleluias. A passagem diz que quando a última vasilha acabou, que ela pede uma vasilha para o filho, ele diz que não tem mais, o milagre cessa. Quando as vasilhas acabam, o milagre vai cessar. E agora eu quero que você diz assim para mim, mas e aí? Não ouvi ninguém dizer. O milagre cessa quando a vasilha acaba. A vasilha acabou. Mas e aí? E aí? E aí é importante entender esse detalhe, as emoções. Porque com Jesus é com emoção.
Com Jesus o negócio é grande, é no extraordinário, é com emoção mesmo. Mas é sobretudo no Espírito. Então, me pergunta de novo aí que eu estou com vontade de responder, mas e aí? Gente, e aí? Presta atenção. Essa hora é a hora que o negócio acontece. Ou melhor, já aconteceu. Sabe por quê? Acabou a vasilha, cessou o milagre. Sim, cessou o milagre, mas e aí? E aí o milagre já aconteceu. A graça já foi derramada. A multiplicação já havia chegado. A unção já havia sido liberada. A bênção já estava sobre aquela casa, sobre aquela família. Ei, quando uma mulher é infértil e ela se torna fértil por um milagre de Deus, como aconteceu comigo, ela passa de quê? Ela passa de uma situação de alguém, uma jovem casada, infértil, e depois que ela se torna fértil, depois que o milagre acontece, depois que a vasilha acaba, acompanha comigo o raciocínio, e daí? E daí ela passa a ser mãe. E daí ela vai viver a maternidade. É totalmente diferente. Percebam que as vasilhas acabaram, o milagre cessou. Mas e daí, quando o milagre cessou? E daí que a mulher que não tinha como se sustentar, que estava com uma dívida, que ia ter o filho levado como escravo e que só tinha um pote de azeite em casa, fez o quê? Virou empresária do ramo de óleos. Se tornou uma empreendedora. O que é que você quer ser hoje no Senhor? O que é que você tem hoje de objeto para que seja a fonte geradora do milagre de Deus na sua vida? No que é que você quer se tornar hoje a partir desse objeto, dessa habilidade, desse dom, dessa capacidade que Ele já te entregou? Ei, Deus quer fazer com você como fez comigo, como fez com ela, e como ainda fará muitas vezes com muitos de nós em muitas áreas das nossas vidas. O Senhor quer derramar sobre nós multiplicação, e eu declaro que eu quero ser a empreendedora, eu declaro que eu quero ser a mãe, declaro aquilo que você quer ser, aquilo que você tem pedido sobre a área que você tem sentido ou vivido a escassez. Do que você tem precisado? Se coloca de pé nessa noite. Diz para Deus que você é terreno fértil, que você tem um coração obediente, se coloca na posição de obedecer. Porque daí, quando as vasilhas terminarem, daí, quando o milagre cessar, a obra já estará completa, a obra já estará feita. A pobrezinha vai virar a empreendedora bem-sucedida, que teve que negociar com várias pessoas para vender aquele azeite, para repor as vasilhas de quem ela utilizou, e que teve dinheiro para administrar os recursos e manter e suster a sua família daquele dia em diante, porque onde Deus entra, as coisas não ficam iguais. Se você obedece o comando que Ele te dá, se você discerne a voz dEle e toma os conselhos com as pessoas certas, se você entende a importância do fechar a porta e ficar a sós com Ele e deixá-lo se revelar a você. É isso que Deus quer essa noite. Ele quer encher os potes que estão vazios na minha e na sua vida. Ele quer encher as áreas que estão secas, com vida, com multiplicação, com renovo. Ele quer trazer fé ao coração que hoje está desesperançoso. Ao coração hoje que acha que não vai ter solução, que não enxerga uma solução. Mas Deus nos fez hoje perguntar um para o outro várias vezes, e para nós mesmos: o que eu tenho? O que você tem, para que a gente consiga se lembrar do que Ele já nos deu, do que já está nas nossas mãos, do que já está em nós, para que nós possamos vê-lo operar o milagre e sair de um estado para outro completamente diferente, como aconteceu com ela. Como aconteceu com os 5 pães e 2 peixinhos, que uma multidão inteira foi alimentada. Como aconteceu com outra multidão, que numa caminhada para sair da escravidão, passou a pé enxuto por meio do mar. Aleluias. Aleluias. Ele quer tirar desse estado de escassez. Ele quer lhe tirar desse estado de miséria. E Ele quer lhe transpor para um estado de glória. Ele quer lhe transpor para um estado próspero nas suas emoções, próspero nas suas finanças, próspero nos seus relacionamentos, próspero na sua saúde, próspero na sua família. Deus quer fazer. E Ele faz. Ele fez com esta viúva. Ele faz comigo, Ele faz com você, e Ele fará. Basta que a gente entenda essas lições.
Nós somos vulneráveis, nós somos frágeis, nós estamos passíveis de endividamento, nós estamos passíveis de queda. Mas nós temos a opção de tomar o conselho com a pessoa certa. Nós temos a opção de fechar a porta e ver Deus se revelar a nós. Nós temos a opção e o poder de decisão de obedecer prontamente ao comando, seja ele qual for. E entender que nessa obediência o nosso estado muda de um para o outro, como a noite para o dia, do escuro para o claro, do molhado para o seco. É totalmente contrário, porque Deus tem o poder para operar. E Ele quer operar na minha e na sua vida hoje, amém? Vamos fazer essa oração. Vamos dar ao Senhor a legalidade para entrar nas nossas vidas. Vamos dar ao Espírito Santo a autoridade que é dele para nos fazer entender claramente aqueles que já haviam esquecido do que o Senhor te entregou nas suas mãos. Daquilo que é a ferramenta, a unidade geradora para que Ele opere o milagre à medida da sua fé, à medida da sua obediência. Amém, igreja? Pai, nós te rendemos graças, Pai, por esta palavra. Deus, eu me maravilho, Senhor, em ver a situação dessa viúva. Deus, me ajuda, Senhor, a ser como ela. Ajuda cada um de nós esta noite. Nos ajuda a ter uma fé que obedece prontamente. Nos ajuda a ter uma fé que mesmo em meio à escassez, ao desespero em que ela estava, ao olhar para a casa inteira e ter apenas um pote de azeite, Senhor, confiar que se aquele homem de Deus estava dando uma ordem, ela deveria obedecer independente do que o Senhor faria. Senhor, nos ajuda a confiar nesse nível, Senhor, não se preocupar, não querer saber antes do Senhor o que é que o Senhor vai fazer, como é, com quem que é, de que jeito é, que horas que é. Oh Deus, nos ajuda, Senhor, a confiar inteiramente no Senhor e a obedecer-te diligentemente, a obedecer-te prontamente, Senhor, na ordem que o Senhor nos dá, meu Deus. Nos ajuda, Senhor, a experimentar, meu Deus, do milagre. Nos ajuda a experimentar, meu Deus, da unção, da multiplicação, como aquela mulher, Senhor. Oh Deus, o Senhor a tornou, Pai, muito mais do que uma pobre viúva, Deus. E o Senhor quer tornar aqui muitos, ó Pai, que estão desacreditados, muitos, ó Deus, que são apontados, Senhor. O Senhor quer torná-los muito além daquilo que eles aparentam ser hoje. O Senhor quer trazer, meu Deus, para cada um de nós aquilo que nós realmente somos em Ti. Aquilo que nós realmente podemos alcançar ser quando confiamos no Senhor, na Sua vontade, no Seu plano para as nossas vidas. Pai, nós Te damos graças. Pai, eu Te bendigo. Pai, eu Te agradeço, Senhor. Eu recebo, Deus, essa unção de fé renovada. Eu recebo essa unção de multiplicação. Eu quero ganhar almas para Ti. Eu declaro que essa infertilidade espiritual nas nossas vidas vai ser quebrada hoje, em nome de Jesus. Seja quebrada hoje, em nome de Jesus. Que o comando seja entendido. Que o poder que está nas suas mãos, às vezes só o de orar, às vezes só o de dizer: ei, Jesus te ama. Ei, Ele é contigo. Ei, você tem alguém. Ei, conta comigo. Às vezes é pequeno o que a gente precisa fazer. Às vezes é pequenininho, é como um potinho de azeite. Mas o Deus Todo-Poderoso torna aquilo uma unidade geradora de milagres gloriosos. Aleluias. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Obrigado, Deus, por essa palavra, por esse aprendizado, por esse entendimento, Senhor, por esse derramar sobre as nossas vidas, sobre a Tua igreja nessa noite. Pai, nós Te pedimos, Senhor, graça, nós Te pedimos discernimento, meu Deus, para lidar. Meu Deus, nós Te pedimos entendimento, Senhor. Ajuda as pessoas a usar essa fonte, a usar essa habilidade, essa capacidade que está aí dentro, parada, apagada, para que esse milagre seja realizado. Deus, que em nome de Jesus tudo o que impedia, tudo o que travava, Senhor, seja quebrado hoje na autoridade do Teu Filho Jesus Cristo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, habilidades que estavam enterradas, talentos que estavam soterrados em seu interior e interiores essa noite, vão desabrochar. Aleluias. Fecha a porta, só fecha a porta para ver o milagre acontecer. Deus te diz: fecha a porta, desabrocha, desabrocha. Essa habilidade fui eu que te dei. Esse talento não é seu, esse talento é meu. Eu apenas confiei a você como um instrumento.
Desabrocha, desabrocha, coloca à disposição. Fecha a porta e eu vou operar o milagre. Não é todos que têm a capacidade de ver a sua volta. Você precisa fechar a porta. Tem participado pessoas que não é para participar. Aleluias. Fecha a porta, é isolamento, é intimidade. É despir-se de quem você é sem medo, porque Ele te conhece como ninguém. E Ele sabe o que Ele colocou aí dentro. Deus está falando contigo. Aleluias. Aleluias. Desabroche, desabroche. Desabroche, desabroche, deixa fluir em ti. Não é seu, o que está aí dentro é meu, diz o Senhor. É meu, aleluias. Tudo é dele, tudo é dele. Entrega ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Glória, glória, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Pai, mais uma vez, por essa palavra, por esse tempo contigo, Jesus. Aleluia. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, eu agradeço essa oportunidade. Eu gostaria que, se alguém aqui não entregou ainda a sua vida a esse Deus, que só quer que a gente se entregue a Ele. O ato de obediência é um ato de entrega. Mas talvez você ainda não entregou a sua vida a Ele, ainda não o declarou como seu Senhor e Salvador, para que quando você fechar a porta, Ele possa se revelar a você. Se aqui tem alguém que ainda não tomou essa decisão e quer tomá-la hoje, pode erguer a sua mão no seu lugar. Se alguém que nos assiste quer tomar essa decisão hoje, escreva nos comentários, eu aceito, ou escreva, eu volto. Se você quer retomar aos átrios do Senhor, se você quer retomar uma posição em que ao fechar a porta, Deus vai se revelar a você e te entregar o milagre de que você precisa. Escreva, eu aceito. Escreva, eu volto. Jesus te deseja. Deus quer se revelar a você. Deus quer te entregar coisas grandes e firmes, das quais não sabes. Aleluias. O Senhor ama as nossas vidas e Ele nos quer por inteiro. Ele quer que a gente se entregue a Ele por inteiro. E nós demonstramos essa entrega quando nós nos rendemos a Ele de portas fechadas. Como Jesus diz, ora ao teu Pai em secreto, porque aquele que vê o secreto te recompensará. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Obrigada pela oportunidade mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. É isso aí, que palavra abençoada, hein? Quem tomou posse aí, dá um glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Senta um pouquinho, eu quero estar dando uns avisos. Amanhã eu creio que todos os líderes de célula já avisaram aos membros da célula sobre o jejum, né? Mas aqueles ainda que por acaso não está sabendo, nós vamos começar amanhã 7 horas da noite, durante 7 dias, um jejum para que Deus venha trazer revestimento às nossas vidas, em Efésios 10, né, que fala sobre as armaduras, o revestimento de Cristo nas nossas vidas. Então, irmãos, é das 7 da noite às 7 da manhã, é algo que nós venhamos estar nos revestindo do poder de Deus. Se você tiver alguma dúvida, procure seu líder de célula sobre como fazer, a forma que nós fazemos aqui o jejum, para que você venha estar junto conosco em oração, em jejum, amém? Quero cumprimentar aqui Gerson e Camila, levanta a mão, esse casal abençoado aí, sejam bem-vindos. O que a igreja tem a dizer a eles? Nem eu escutei, irmão. O que a igreja tem a dizer a eles? Amém, melhorou, tá vendo? Aqui a casa é de Deus, vocês são bem-vindos em todo momento, as portas estão abertas. Amém? Primeiramente o Senhor, segundo vocês aqui, amém? Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus. Tem outras pessoas também que nos visitam, a irmã aqui, né, irmã? Já veio aqui já, né? Segunda vez? Seja bem-vinda, viu, irmão?
Ó, Deus manda te dizer, não se incomode. Não se incomode seu filho não, viu? A casa aqui é dele, ele é filho de Deus. Ele está aqui com você, não vai embora por causa dele. Não saia da presença de Deus por causa de seu filho, não. Nós vamos lutar com você e você vai vencer em nome de Jesus, viu? Amém? Glória a Deus. Tem outras pessoas, não sei se nos visitam. Ali já é da casa. Amém? Que Deus venha falar grandemente e abençoar a vida de cada um de vocês. Amém? Em nome de Jesus. Lembrando que temos cantina hoje. Temos mini pizza, a mini pizza mais deliciosa de Barreiras. Amém? Num precinho bem acessível, irmão, R$5. Ajude aí na cantina e encha seu bucho, que eu sei que vai ser bem valoroso para os dois, tanto para a igreja como para você. E as pizzas, falar a verdade, são deliciosas, não é não? Muito boas. R$5 e um copo de refri ainda, viu? Ainda ganha um refrigerante. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Se Ramila foi o primeiro dessa pregação, eu sou o segundo. Vai se colocando na fila aí. Eu tomo posse em nome de Jesus, porque eu sei que Deus, a palavra de Deus, irmão, diz que nada é por acaso. Nada é por acaso. Então comece a analisar o porquê que está acontecendo isso. Para que Deus quer o que Deus quer fazer através dessa situação na sua vida? Qual área o Senhor quer que você venha mudar através desse problema, dessa dificuldade? O que você tem que mudar através dessa situação? É isso que nós temos que analisar. Às vezes a gente só fica olhando para a situação e esquece de analisar e falar assim, não, o que Deus está querendo me ensinar através dessa situação? O que Deus está querendo me revestir através dessa situação? Deus está querendo tirar você da situação e às vezes quer te revestir de todo o poder, para quando você vê alguém com a mesma situação, você dá uma voz de esperança, uma palavra de esperança para aquela pessoa, de você saber que você falou, não, eu passei por isso e o Senhor me ajudou, e não vai ser diferente na sua vida. Então nada na nossa vida é por acaso. Quando você tem uma cicatriz no corpo, talvez você não lembre mais daquela situação, mas quando você olha para a cicatriz, você fala, rapaz, isso aqui foi causado por aquele momento na minha vida. Aí talvez você chegue lá na frente, talvez você não está nem lembrando mais da situação. Aí você vai lembrar e olhar a cicatriz que está naquela pessoa e você falar assim, não, a minha foi curada. E eu consigo falar para aquela pessoa que ela vai ser curada também. Ela vai ser sarada, Deus vai curar ela, vai trazer renovo, porque eu passei e eu sei que Deus pode fazer na vida dela também. Amém? Pai, obrigado, Deus, por mais um culto de adoração ao Senhor. Nós estamos aqui por Ti e para Ti, Pai. Nós nos reunimos, Pai amado, aqui como corpo da Tua igreja, porque nós sabemos, Pai amado, que nós devemos Te adorar em espírito e em verdade. Então nesse momento, Pai, assim como essa palavra foi falada aos nossos corações, mas que ela não venha ser só colocada em nossos corações, não, mas praticadas, Pai, pela fé, olhar com os olhos espirituais e crer que o Senhor pode fazer o impossível nas nossas vidas, crer que o Senhor tem o melhor para nós em todas as nossas áreas, Pai amado. Tem momentos, tem circunstâncias a qual não planejamos, mas é obrigado passar. Assim como o Senhor tirou aquele povo do Egito, o Senhor tinha um plano, Pai, deles atravessarem aqueles desertos, no máximo em 8 dias, mas devido ao que o Senhor queria mostrar para eles, Pai amado, que a murmuração, a reclamação, a dúvida, a contenda, Pai amado, não leva a gente a nada. O Senhor fez com que eles rodassem ali 40 anos, Pai, para que eles viessem entender o propósito de tudo. Mas, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a entender, Pai, para nós passarmos em 8 dias, Pai amado, e não ficarmos rodando em 40 anos, porque, Pai amado, o Senhor não quer, Pai amado, que nós venhamos nos perder no meio da caminhada. Então, Pai, nos ajuda, nos dá força, entendimento da Tua palavra e do Teu querer para nossas vidas, no nome de Jesus. Que a graça do Senhor e as 12 consolações do Espírito Santo esteja com cada irmão nosso aqui, cada irmão nosso na face da terra, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe uma semana de vitória no nome de Jesus. Amém. Olá, estamos muito felizes em ter você conosco aqui na transmissão da Igreja Batista Shekinah. Eu creio que Deus falou com você poderosamente. E já fica o convite, para os próximos cultos você estar juntinho com a gente.
sendo aqui na igreja ou também nas nossas redes sociais. Se você quiser nos visitar aqui em Barreiras, nós estamos na rua Doutor Augusto Ribeiro de Macedo, 147, bairro Morada Nobre, em frente à Polícia Federal. Você será muito bem recebido. Até o próximo culto. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.